Fala galera, beleza? Iniciando mais um panorama de mercado início dia 1º de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, galera. Bom, mais um mês iniciando, tá? Então vamos fazer como de costume, analisar o mensal, semanal e diário para iniciar os trabalhos de hoje, tá? Bom, olhando pelo mensal, a gente entende que tivemos aí uma... Deixa eu só ocultar aqui. A gente teve, né, uma vela de mensal que fechou ontem, que não rompeu a máxima e nem perdeu a mínima da vela mensal anterior, tá? Isso caracteriza uma consolidação de tempos gráficos menores, né? Quando a gente tem uma vela dentro da outra ou uma vela que supera a máxima e perde a mínima da vela anterior, também é um outro tipo de consolidação de tempos menores, tá? Então, teoricamente, tempos menores aí consolidado. E a gente vai ter abertura hoje, para os próximos dias, com uma probabilidade bem interessante do índice romper a máxima de janeiro, que fechou ontem, tá? E rompendo a máxima, a gente sabe que ele está numa região de resistência de semanal, né? Então vamos pôr os desenhos aqui. A gente sabe que ele está numa região de resistência do semanal, que é esse retângulo verde. Rompendo a máxima do mensal, ele pode ganhar força, tá, gente? Ganhando força, a gente pode entender que ele possa vir buscar os pontos mais altos da retração aqui do semanal, ou até a média mais lenta do mensal aqui em cima, em 118, enfim. Primeiro alvo da subida que eu acredito que seja 116, 117 mil, tá? E aí depois 118 lá para cima na média do mensal, beleza? Então vou marcar as máximas e mínimas aqui do mensal, tá? Só ajustar, beleza? Eu acho que a máxima do mensal e do semanal são as mesmas, tá? Então eu vou deixar uma em cima da outra para não ficar cobrindo uma a outra, beleza? Então máxima e mínima de mensal na tela. Vamos para o semanal. Não, semanal não. A máxima do semanal é aqui, tá? Então a máxima do semanal tá aqui embaixo. E a mínima do semanal aqui embaixo também. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Então máxima de mensal vou dar uma ajustada. Mínima do mensal feito. Máxima do semanal, beleza. Mínima do semanal, beleza, tá? Então os pontos de máxima e mínima de mensal e semanal na tela. Como eu falei, resistência de semanal aqui. Então, o que a gente teria que ter para os próximos dias? Rompimento da máxima do semanal, pode dar uma puxada para cima, mas o rompimento da máxima do mensal é que vai dar a puxada mais forte, tá? Em cima disso, a análise continua a mesma, tá, gente? O amarelo é a tendência do semanal, o branco é a tendência do diário. Aqui dentro a gente tem o diário já trabalhando a reversão, né? Marcar aqui, né? O diário marcando a reversão. E aí dentro desse movimento a gente tem os 60 minutos, que é que a gente está acompanhando nos dias que se passaram aí anteriormente, tá? E aí máxima e mínima de diário, que são os pontos relevantes de cada dia, tá? A máxima do diário coincide com a máxima do semanal, tá? Então, as duas máximas aqui, semanal e diário. E é isso, tá? Máxima e mínimo do diário também na tela, beleza. Então esses são os pontos que eu marco todo início de mês, tá? Pra gente ter ideia quando a gente for operar nos próximos dias. A hora que chegar próximo de uma máxima, de uma mínima desses tempos gráficos, são pontos bastante relevantes que tendem a deslocar bastante o preço muito forte em pouco tempo, caso rompida, tá? Bom, e aí pensando no intraday, a gente vai para os 60 minutos. Indo para os 60 minutos a gente consegue ver todas as marcações, retângulo verde, resistência do semanal, máxima do mensal aqui em cima, máxima do diário do mensal, mínima do diário do mensal
do semanal, desculpa, e a mínima do mensal aqui embaixo, tá? E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar o que a gente vai ter pro intraday, beleza? Então, como a gente vinha já analisando, o último movimento que eu entendo de uns 60 minutos é esse movimento, tá? Perna 1, perna 2, testou o fundo e agora está testando o topo, beleza, gente? Então, teoricamente, a gente tem aqui ele índice segurando na região de 50 a 61% dos 60 minutos. Foi aonde a gente teve o fechamento de prega ontem, tá? Então aqui, região de retração de 50 a 61% de FIBO, beleza? Pensando nesse movimento que está desenhado em branco, tá? Então, caso ele índice continue subindo, a gente teria que ter o quê? 60 minutos rompendo essa região. Beleza? Para continuar a movimentação e teoricamente continuar indo para cima até onde? Até a projeção desse movimento. Então, caso ele índice continue essa movimentação de alta, a gente tem que marcar a projeção perna 1, perna 2, perna 3 e já está marcada aqui, tá? Em 116 mil é a projeção desse movimento que está indicado com a seta. Essa seria o alvo dessa subida, lembrando que ele caiu demais, tá? Então ele tende a subir demais, não romper topo e de repente consolidar os 60. Se isso realmente acontecer, vai ter a consolidação de topo numa região de resistência semanal e a gente pode ter alguns dias parada em cima, tá? Teoricamente isso pode acontecer, é bem provável, tá? Mas para isso acontecer, a gente entende que o índice está comprado até chegar no topo, ou se romper o topo vai ser melhor ainda, porque a gente vai estar comprado e vai continuar a subida. Agora, se o índice respeitar essa região e começar a cair, o que a gente entende? Que ele pode puxar esse movimento para baixo. E se ele puxar esse movimento para baixo, a gente entende que ele segurando na região de resistência pode ter alvo em 100% e 161%. Por que eu marco 161% aqui? Porque aqui seria uma reversão de movimento dos 60, tá? Então, entendendo que... Só ajustar aqui, gente. Tá? Então, entendendo que a gente tem uma possível reversão de 60 minutos e se ele respeitar essa resistência, a gente pode ter o índice caindo entre 109 e 111 mil, beleza? Isso seria a reversão de 60. Então são esses dois cenários que eu vou ficar de olho aí para os próximos dias, tá, gente? Lembrando das marcações de máximas e mínimas de mensal, semanal e diário todos os dias. E lembrando que a gente está numa região de resistência semanal, possivelmente a gente pode ter uma consolidação de 60, tá? Ele caiu demais aqui, né? Em relação a essa perna de tendência de alta, ele caiu demais. Para a subida, o mais interessante seria ele ter respeitado 5,61 e ganhado força aqui, mas como está numa resistência semanal, caiu demais, pode subir demais e consolidar. Se for subir, a galera está comprada aqui, rompimento de topo, continua o movimento para mim até 116 mil, 117 mil depois, e depois só a máxima do mensal, beleza? E na queda, é o que eu acabei de falar, respeitou resistência dos 60, rompendo o fundo, que é a mínima de ontem e do semanal, pode buscar um suporte mais fundo aí no alvo de 100, 161 do 60 minutos. Beleza, galera? Bom, para mim é isso. Prudência, bons trades. Valeu. Follow the light. Um abraço. How do you feel? Any dizziness? Nausea?